Boa noite, é um prazer estar com todos vocês. Meu nome é Silvana Martani, eu sou psicóloga, psicanalista e no momento eu dou aula no CEP, que é o Centro de Estudos Psicanalíticos, tá? No curso de formação em psicanálise. Hoje a gente resolveu se reunir exatamente para contar dessa migração, tá? Da configuração presencial da sala de aula para a configuração online, que todos nós fomos obrigados a fazer, né, professores em sala de aula, a partir da pandemia. Tá? Estão conosco hoje, tá, o Ramon Chaves, que dá aula no ensino fundamental da escola particular, a Claudiana Góes, que é do ensino fundamental também, só da escola municipal, o Ricardo Celestino, que é do ensino técnico público, a Rosângela Carreira, que é do ensino superior público, e o Luciano Marinho, que é do ensino fundamental da escola particular. Então, toda a nossa conversa de hoje vai girar em torno desse desafio, muito posicionado, se a didática mudou, né? São questionamentos, né? O que a gente fez, né, primeiro, como a gente se sentiu com essa migração, né? Se ela foi uma coisa fácil ou não foi, se foi confortável ou não, né? Se a gente teve que assumir uma nova didática para que isso fosse possível, né? Porque para o conteúdo chegar até o nosso aluno, né? Um curso presencial é completamente diferente de um curso IAD, né? Eu dou aula presencialmente, já gravei cursos IAD, e é completamente diferente uma coisa da outra, né? Completamente diferente. Então, assim, eu gravei para a universidade, para pós-graduação, e nada comparado ao que a gente está fazendo. Mas não houve opção, sem dúvida nenhuma não houve opção, né? Então, a gente gostaria de entender como que cada um enfrentou esse desafio, né? Superou o desafio, né? E principalmente se sentiu em relação a esse desafio, né? Porque não é uma prerrogativa só nossa, né? Quer dizer, é de um mundo inteiro tendo que enfrentar esse nível de dificuldade e tendo que testar a própria estrutura, né? Tanto no sentido afetivo emocional, de se sentir à vontade ou não e de superar esse desafio, como também de adequar o conteúdo didático a esse formato que uns conseguiram, nós sabemos, outros nem tanto assim, né? Mas, de todo jeito, os alunos tiveram que ser contemplados do outro lado da tela, né? Eu vou começar falando da minha experiência, né, como professora. Eu já dei aula para residente, já dei aula na universidade, estou dando aula agora na formação, já dei curso, gravei curso IAD, e assim, a hora que um curso presencial, eu dando aula num curso que eu tenho 3 horas na frente dos meus alunos, 2 horas de um curso de formação, mais uma hora de uma supervisão de caso, isso tudo junto virou um bloco com peso inimensurável, né? Quer dizer, o que eu senti, né? Eu senti o nível de dificuldade de fazer uma coisa assim, né? De um momento para o outro. Não a questão online, não foi isso. É adequar a didática de dar aula no formato online, né? Porque o curso inteiro estava montado para estar junto com os meus alunos. Junto com os meus alunos, eu tenho um tempo de descanso enquanto eles perguntam, né? A gente dá risada e brinca com certas coisas, com que dá para brincar de um curso de psicanálise, né? Não tem muita coisa para brincar, mas a gente tenta, né? Quer dizer, o aluno sai, vai buscar água, volta, sabe aquele, né? Esse movimento nos distrai, né, dando um certo alívio, né, para a nossa atenção mesmo, de manter, né, a adrenalina num basal, motivando os alunos para o nosso conteúdo, para o conteúdo que a gente está passando para eles, né? Mas a presença, ela tem um facilitador enorme, né? Enorme, que é você estar ali junto, né, com os nossos alunos, trocando tudo isso, né? Então, é a brincadeira, é o comentário, e isso tudo se subverteu no formato online, né? Os comentários eram muito poucos, os alunos quase perguntavam muito pouco, só no final, né? Então, assim, é uma aula
mais cansativa, não vou dizer que é mais difícil, não desfrutei dessa possibilidade, ainda bem, né? Não ficou mais difícil, mas ficou mais cansativa, sem dúvida nenhuma, né? Porque eu tive que me diversificar mesmo, né? Em dar mais exemplos, levar mais casos, tornar a aula mais interessante, né? Porque ficar 2 horas na frente de um computador é insuportável. Eu falo da minha experiência, é insuportável, né? Como é que você vai ficar na frente de uma aula com o professor 2 horas? Que era o meu caso. Não sei o caso de vocês, mas no meu caso. Então, eu tive que me reinventar a dinâmica da aula para que o aluno, assim, permanecesse comigo a maior parte do tempo, não quer dizer que ele ia estar o tempo todo. E nem eu esperava que ele ficasse o tempo todo. Mas não foi uma tarefa fácil, né? Não foi uma tarefa fácil, um grande desafio, né? Então, assim, eu queria ouvir de vocês como é que foi para vocês, né? Gostaria que vocês se colocassem e, dizendo que a possibilidade de a gente ter vencido essa barreira, né? O que fez com a gente também, né? Porque é um ganho, né? Na questão adaptativa mesmo, né? Quando você força uma adaptação dessa envergadura, né? As coisas se transformam em você também. Não é uma coisa só da didática, do papel de professor. A gente, como humano, lucra muito com isso também. Não sei o que vocês acham disso que eu falei, mas eu gostaria de ouvir vocês. Quem vai começar? Tanto faz, pode começar, Rose. Vamos lá. A minha universidade, ela ainda não Acho que a Rose retomou. tem problema com a sua conexão. Vamos lá. Alguém Vocês mais? estão me ouvindo? Então, Agora então, sim. tá. Então, a minha universidade não voltou ainda, não retomou todas as atividades de ensino. Somente pós-graduação, extensão, núcleos livres, enfim. Algumas poucas. Provavelmente nós retomamos com o ensino remoto agora, no próximo semestre. Você dá Para aula do mim, quê, Rose? leitura e produção, análise do discurso e introdução aos estudos da linguagem. E fico também com as turmas de estágio. Uhum. Aí, nesse sentido, eu tenho muitos depoimentos para dar. Mas, assim, pessoalmente, eu confesso que para mim isso é uma agressão. Eu ainda não... porque apesar de eu ser muito comunicativa, sou de letras, né? Os meus amigos me veem muito comunicativa, devem pensar que eu gosto muito de me expor, mas eu não gosto. Eu detesto filmagem, eu já trabalhei também com EAD, mas EAD é outra proposta, você tem um tempo de maturação para a aula, você sabe que vai ser filmada, você se prepara psicologicamente para aquilo, aí você é gravado, aquilo fica à disposição, você está preparada psicologicamente para aquilo. Eu, particularmente, não gosto de ser filmada, tenho grande dificuldade. Para gravar uma mensagem para o Dia dos Pais, para o meu marido, eu fico ensaiando. E, assim. Então, eu me senti um pouco agredida nesse sentido, tanto que, assim, no meu celular, eu uso muito áudio, né? Gravo muitas mensagens. Mas vídeos, eu não tinha esse hábito, então eu tive de adquiri-lo. Fora que, assim, eu acredito que muitos de nós tivemos que adquirir expertises em pouco tempo, né? Porque, assim, Com são relação às muitas plataformas até, né? com relação a tudo, são muitas plataformas, cada uma é de um jeito, né? Agora mesmo você falou, você está com problema de sinal. Aí só um grande amigo meu me falou que o meu computador não tem uma câmera muito boa. Então, eu comprei um suporte, estou falando com vocês aqui do meu celular, que tem uma câmera melhor. E uma luzinha chique, vocês estão vendo, que fica aqui no meu óculos? Porque tudo aqui é muito improvisado, porque eu vim parar aqui, eu vim para a colação de grau do meu filho, que aconteceu coincidentemente na primeira semana da pandemia. Então, eu vim com meu computador pequeno, eu não trouxe tudo que eu tenho à disposição na universidade, né? E nós somos 4 adultos em casa, que eu imagino que todos os professores estão enfrentando isso, né? Porque estão os filhos em casa,
Os filhos pequenos em casa, os meus alunos, principalmente os de estágio, que já estão em sala de aula, têm me dado esse depoimento dessa dificuldade quando se tem filhos pequenos. Os meus são adultos, mas estão trabalhando para as empresas full time. Então, assim, às vezes a internet não dá conta mesmo, porque está todo mundo numa live, né? E aí você está no meio de um conteúdo, por exemplo, no Núcleo Livre que eu ofereci, trava tudo aquilo que você pensou já não dá. Em sala de aula dá para você improvisar, quer dizer, você leva o material, né? Você leva, por exemplo, o Ricardo fez o favor de gravar um vídeo para mim, para minha turma de estágio. E aí, toda a aula que eu planejava de passar o vídeo dava algum defeito, mas aí não tinha condições, e ele, e aí eles gostaram, e eu não tinha condição, porque um dia o projetor não funcionava, aí eu fazia outra coisa com eles. E nessa dinâmica isso já não dá, porque trava tudo e os alunos ficam ali perdidos, você também perdida. E eu acho que, por exemplo, para o Ricardo, para o Ramon, eu vou amar ouvi-los, porque assim, eu sou migrante digital, né? Eu não nasci tendo tudo isso. Então ainda tem esse dificultador. Por mais que você seja uma pessoa inteligente, uma pessoa formada, existe um desenvolvimento cognitivo que foi feito para quem nasceu nesse mundo e um outro que difere para nós, né? Então, assim, tudo, tom de voz. Às vezes eu fico horas aqui para achar um negócio super fácil, aí um aluno fala assim, não, professora, olha, e aí começa a me dar um tutorial e ele já fez aquilo em segundos, né? Então, assim, eu acho que assim, é tanto aprendizado e tantas coisas que no final do dia, eu não sei vocês, mas eu fico exausta, parece assim que sugou, né? Fora que a academia parece que pirou nas lives. As pessoas acham que assim, tudo é live. Eu não suporto mais. Eu tenho a impressão que assim, daqui a pouco eu vou, para dar bom dia para alguém, eu vou ter que fazer uma live, né? E aí as pessoas fazem umas lives que não tem nada a ver, horas falando de coisa nenhuma, né? E fora a parte cognitiva mesmo, né? Porque, por exemplo, pouca gente sabe, e aí já que é psicológico o programa, né? E isso eu compartilho muito com os meus alunos, mas eu tenho TDAH. Então, para ficar parada assim tantas horas, demanda um esforço para mim muito grande. Eu estou aqui, vocês veem, minha mão não para, eu não consigo dar aula sentada, eu fico aqui, minha perna aqui embaixo está assim, ó. Eu tô com as duas pernas aqui, sabe? Eu fui aquela aluna infernal, aquela que o aluno, acho que eu até me... Oh, desculpa. Vocês estão me vendo? Sim. Então, aquela que os professores odeiam, que só tirava 10 e não parava quieta. Então, eu me identifico muito com isso e fico imaginando os alunos que têm outros tipos de dificuldades, né? Eu tenho aluno surdo, por exemplo, né? Há alunos com problemas de visão. Então, assim, quais são esses problemas, né? E quem tem TDAH, qualquer coisa que acontece, você já entra meio que em pânico, porque você faz tudo ali, né? Disciplinadinho. Eu realmente tenho lidado com uma avalanche de sentimentos, uma avalanche de comportamentos novos e me sinto agredida, eu não me sinto confortável com isso, não. Os depoimentos dos meus alunos que estão em sala de aula me ferem muito, né? Porque nem todo mundo tem espaço para trabalhar, é muita grana que muitos deles estão tendo de gastar sem ter, né? Então, assim, é muito sofrido o que o professor está passando nesse momento, né? Eu acho que nós aqui somos, não sei, vou ouvir, eu falo demais, podem me interromper, viu, gente? Mas, assim, é um grupo de elite nós somos, né? Porque nós temos condições de ter apoio psicológico, nós temos espaço, querendo ou não, nós damos um jeito. Mas eu fico imaginando, outro dia eu ouvi um depoimento de uma aluna que é da Faculdade de Educação, já é formada, está em sala de aula e veio para letras, e ela nos mandou um áudio que, assim, ela mora num lugar de 42 metros quadrados, com 8 pessoas, com filhos pequenos, trabalha a noite toda porque ela tem 2 empregos para poder sustentar a família, e o único espaço que ela disse que tinha liberdade para estudar é quando ela ia para a universidade, porque ela tinha biblioteca, ela tinha sala de aula, ela tinha... Aquele momento era o momento dela. E agora, como que ela vai explicar para o filho pequeno que a mamãe está em casa, mas a mamãe está trabalhando?
e não tem espaço para ela, percebe? E isso me aflige. Então, hoje, eu acho que, assim, além da dinâmica, né, que você falou muito bem, didática, você pensar num roteiro de estudos, o primeiro você pensa que vai dar certo, porque quem já trabalhou em EAD, já trabalhou com isso, tenta adaptar. Só que o negócio é síncrono, aí não dá, você vê que o negócio ficou muito grande. Aí você vai fazer uma brincadeira, a brincadeira não rola ali naquele espaço do jeito que você tinha imaginado, né? Aí você dá um texto, você retoma no fórum, nem todo mundo entra. Você não tem esse tempo de fala, esse tempo de descanso, esse turno, porque eles ficam o tempo todo, né? Agora sou eu, agora eu posso falar, professora, agora. Então, eu acho que assim, nós estamos aprendendo a lidar com isso, não sei se nós vamos conseguir, né? Acho que, sabe, eu estou tentando entender, eu ainda estou tentando entender o que acontece, porque é engraçado também, uma coisa que me incomoda muito, é que a academia lutou tanto contra conteudismo, né? Contra, não vamos trabalhar de um jeito tradicional, e está todo mundo impondo isso para a gente de um jeito tradicional, né? Porque muitos colegas que trabalham com ensino têm que ficar ali o mesmo tempo de aula, porque senão não está dando aula. Como assim? Se a metodologia é diferente, o tempo é diferente, tudo é diferente, né? Eu acho que Fala, gente. Eu acho que o que você está dizendo, Rose, é muito interessante, porque assim, não se pensou na adaptação ao formato, se Não. pensou na migração E vamos inteira. cumprir o calendário. Vamos cumprir o calendário, o conteúdo e acabou. Quer dizer, nunca. Tem estudos e estudos dizendo o tempo todo que um indivíduo só presta atenção numa tela 3 minutos, 5 minutos, na melhor das hipóteses, que um vídeo de 3 minutos e meio você fala, nossa, que grande, né? Tinha um monte de coisa. Imagina 2 horas de aula, 50 minutos. Então, a gente teve que, talvez, né? Eu acho que, claro, a gente não teve opção, tá? Ou você vai, porque todos tínhamos que ir, né? Quer dizer, foi uma circunstância extraordinária, fronteiriça mesmo, que nos obrigou a nos adaptarmos e alunos e professores, corpo docente e discente, teve que ser organizado do jeito que era possível. Mas eu acho que talvez uma das né, grandes possibilidades é entender que talvez no futuro, quando isso acontecer, né, e isso pode acontecer de novo né, em tanto tempo, né, tenha que se encontrar formatos adaptados àquela circunstância, àquela possibilidade, àquela disposição afetiva e emocional, porque se a gente estava preocupado, eles também estavam. Né? Tinham famílias que perderam entes queridos, tinham famílias devastadas, avô, tio, todo mundo tinha morrido. E as escolas, as faculdades fazendo como se nada tivesse acontecendo. Eu falava, gente, como pode? Né? Quer dizer, como é que, de repente, né, a gente põe um dia inteiro de aula para alguém que perdeu o avô, o pai, às vezes morre, né, numa pandemia, né, tinha um monte de gente dentro de casa, não tem mais, tem gente internada no hospital, todo mundo com medo que morra. Então, ignorando até esses fatores, né, determinantes, por que a gente entrou, o porquê que a gente tem que fazer, guardadas as proporções, efetivamente, do que é possível para cada indivíduo, tanto prestar atenção na sua tarefa de dar aula, quanto prestar atenção na sua tarefa de receber a aula. Não é? E vocês? O que vocês acham? Ricardo, Ramon, Posso ir? Luciano? Posso falar? Pode falar, Claudia. Sim, pode. Voltou a Claudiana, ia chegar lá, Claudiana, posso falar? Pode, claro, lógico, deve. Por favor. Então, eu vou puxar o gancho assim, para o extremo oposto da Rose, porque o meu público-alvo no município é Funde 1 e um pedacinho do Funde 2, né? As séries finais do Funde 2. Eu atuo como professora orientadora de sala de leitura. E com o primeiro ano, por exemplo, no ciclo da alfabetização,
nós tivemos, acho que 8 semanas de aula, porque o meu conteúdo é uma aula por semana. E no Fundi 1, muitos deles vêm da EMEI muito crus ainda, então eles estavam estabelecendo aquele vínculo, não só com a professora regente, como comigo e com os outros especialistas, e de repente rompeu-se. E eles estavam naquele estágio de ensinar a virar a página fisicamente. E transpor isso tudo para as telas, no caso assim do primeiro, segundo ano, é uma dinâmica que é muito complicada, e aí é muito complicada inclusive por essas questões que já foram apontadas, né? Por exemplo, raríssimos alunos meus são filhos únicos, então eles lidam com a divisão de aparelhos muitas vezes, né? Além da divisão de aparelhos, a concentração. Então, toda a minha dinâmica aqui, naquele momento, na sala de aula, era ensiná-los como manusear um livro, como você começa uma leitura, mesmo para aqueles que não eram alfabetizados ainda, como que eles se concentravam, né? A concentração física e a concentração espiritual até para ler aquilo ali, foi arrebatado deles. Nas séries que já são alfabetizadas, ainda assim precisam também da mediação desse adulto, só que muitas vezes o adulto não está em casa com eles. Muitas vezes eles estão acompanhados por irmãos mais velhos que também estão fazendo essas atividades. Sim. Sem contar que, assim, em sala de aula, por exemplo, há uma média de 25 alunos no Fundi 1, na escola em que eu atuo, e desses 20, 25, vamos imaginar que 15, 18 realizam plenamente a atividade, com dificuldade ou não, mas realizam. E tem aqueles que é muito difícil, você precisa estimular o tempo todo, que requer um estímulo maior. E isso através das telas, isso fazendo recorte de quem tem acesso à internet, fazendo recorte de quem consegue essa mediação de uma outra pessoa para auxiliar ali no conteúdo, ainda assim, essas pessoas que precisavam de um estímulo maior, elas estão ficando para trás, né? E pensando nas séries finais do Fundi 2, por exemplo, a dificuldade já é outra. Muitas deles já têm um celular ou um aparelho que eles possam fazer as atividades, mas eles precisam de um estímulo muito maior. Esse estímulo, inclusive, de ficar focado, de ficar concentrado ali na atividade. E com o Fundi 2, eu atuo como orientadora do TCA deles, que é um trabalho que eles desenvolvem ao final do ano. E a gente vinha com um calendário, uma proposta, né, de ensinar como se realiza uma pesquisa, o que é uma fonte verdadeira, o que não, e a série, assim, um trabalho de pesquisa seriado, né? E quando eles se veem de frente da tela, a única coisa que eles não querem fazer são as atividades. Então, tem essa dificuldade também em relação a esse público. E pensando na dificuldade em relação aos professores, aí é que as coisas pegam mesmo, porque, por exemplo, eu tenho a sorte de estar em casa, eu e a minha esposa, então a gente organiza quem ocupa cada espaço. Ela está tendo aula, por exemplo, agora em outro cômodo, eu estou aqui falando com vocês, e a gente reveza, mas, por exemplo, quem tem criança em casa, a minha coordenadora, por exemplo, na escola, ela faz as reuniões comigo e a pequenininha dela está pulando pela tela. Sem contar, assim, outras dificuldades, como dificuldades de rede, mesmo como a Rose apontou. E essa sensação, eu pelo menos eu tenho um apego muito grande pelo material da coisa, pelo físico da coisa. E aí, muitas vezes, eu, tanto como professora, como uma pessoa que recebe aulas pela internet também, muitas vezes eu tive aquele conteúdo, mas eu tenho a sensação de que eu estou cansada, estou fisicamente cansada, mentalmente cansada, mas eu tenho a sensação de que nada aconteceu. É como se o impalpável, de fato, fosse impalpável e inexistível. Então, para mim é uma sensação bem complicada. E essa sensação da falta de foco também, porque aí é aquele imperativo da produtividade. Enquanto eu estou assistindo essa live, eu vou aproveitar e vou dar devolutiva para aquele aluno, vou ver aquele e-mail, vou limpar a minha caixa, vou ver o que está no micro-ondas. E aí você faz 500 coisas ao mesmo tempo e não faz nenhuma. Eu, pelo menos, não consigo focar. Então, eu fico assim, vou tirar o som do celular para focar melhor. Mas aí acende a luz, deixa o celular virado. Aí evito abrir muitas páginas, porque senão no final do dia eu estou também assim,
exausta e com a sensação de que eu não absorvi nada, nem daquilo que eu fiz, do que eu ofereci, nem daquilo que eu recebi. Fora que, assim, as interações com os alunos, no meu caso, eles estão demandando uma afetividade muito complexa em relação às devolutivas, né? Então, para cada um deles, sobretudo os que interagem com a mediação da família, você tem que colocar um bilhetinho que você leu, que você corrigiu, que está bonitinho. E é insano, porque quantas vezes isso por dia, né? E tem alunos da prefeitura que estão começando a acessar agora. Então, quem acessou as atividades que foram postadas em abril, já está fazendo as atividades de agora. Mas tem alunos que estão fazendo as primeiras. Então, você está aqui e está lá. Não tem essa sincronicidade de tempo. Então, para mim, tem sido uma experiência, assim, se por um lado eu tenho aprendido com essas plataformas e essas coisas, por outro, tem sido, assim, uma coisa enlouquecedora, assim, parece uma realidade completamente distópica. Eu estou esperando o dia que eu vou acordar e, tipo, ufa, nossa, que pesadelo, gente, será que eu tomei? Sabe? Essa é a minha grande Acabou, esperança. né? Acabou. Acabou. Eu acho que é isso, né, Claudiana? Eu acho que a gente se organizou, porque eu acho que esse é o grande dificultador, né? Tudo foi organizado para um destino. E, de repente, a realidade te joga para outra estrada, né? Sem que haja um rito de passagem, não houve rito. Né? Porque não houve uma preparação de conteúdo, de formato, de tempo, de conscientização dos alunos, de disposição de como que você poderia fazer isso dentro das suas características, né? Porque essas características deveriam, né, ser respeitadas, né? O quanto que você consegue, o quanto você não consegue, porque assim, olha, desse conteúdo, independente de quem é você, quando você, como você, né? E aí você tenta colar coisa na pessoa, né? Esse é o esforço adaptativo, né? Independente das suas características, porque naquele formato, você escolheu aquele formato de aula. Você se preparou, você estudou, você se organizou, né? Você se conscientizou, você emocionalmente se construiu para aquele formato. Não havia necessidade nenhuma, né? Pelo menos no que você optou, de fazer outro formato, a não ser esporadicamente, ou por uma chance ou outra que você quisesse, como todos nós, né? Mas quando você sai de um formato efetivamente para o outro, olha, agora tem que ser aquele, faça, né? Sem que houvesse esse rito de passagem, porque o rito de passagem ele contempla a adaptação de tudo, do conteúdo, de você, né, de como que junta o conteúdo em você, né, da adaptação à tela, às plataformas, ao lugar que você vai arrumar para receber os seus alunos para dar essa aula, né, se você tem internet para isso ou não, se você sente vergonha de fazer, se você não sente, você gosta da sua imagem na tela, não gosta, né? Quer dizer, se sente à vontade se olhando, porque a gente está se olhando o tempo todo, né? Antes não precisava se olhar, né? Você dando aula, você não se olha, né? A não ser que alguém meta um espelho na sua frente, né? Você se ouve, mas você não se olha. Então, todos esses conteúdos, tudo isso começou a fazer parte de uma exigência afetiva emocional que não é só intelectual, é afetiva emocional, não só do esforço adaptativo, mas também do esforço egóico mesmo, de manter a estrutura íntegra, né? Porque é isso que a gente não avalia nessa hora, né? Será que a minha estrutura emocional vai ficar íntegra ou se manter íntegra, né? Com esse esforço adaptativo que dá uma mexida, né? A estrutura fala, você vai, epa, o que está acontecendo? Que coisa esquisita, entendeu? Você fala, não, estamos lá, estamos indo, mas ninguém me perguntou, tá com medo? Tá fácil para você? É confortável? Né? Tudo bem de você ficar na frente da câmera? Né? E vai ficar lá mesmo, né? Como foi para os alunos? Porque o rito também tinha que ser para eles, né? Quer dizer, olha, fazer 2 semanas de conscientização, quanto tempo é tolerável, quanto que seria o bom de fazer. Então, dá teoria, exercício, teoria de novo. Não, tem professor que dá aula sem que eles vejam a cara do professor. Só áudio. Quer dizer,
Já é difícil vendo o rosto, imagina só o áudio, né? Metade dorme, o resto saiu e deixou ter o troço ligado, né? Porque eu também, se ele não aparece, eu não preciso aparecer, concorda? Eu não preciso ficar com a minha carinha lá. Eu desligo tudo e vou caçar o que fazer, né? Então, assim, essas organizações, né? Eu acho que a gente vai tirar algumas lições desse momento, né? Pensando com vocês, ouvindo vocês, eu imagino as lições que a gente vai tirar, né? Até para se houver uma necessidade de fazer de novo, né, se faça com menos dor, né, com mais objetividade, com mais propriedade, com mais respeito às circunstâncias de cada um, ou pelo menos daquele bloco. Né? Não dá para contemplar todas as coisas, claro que não, mas dá para fazer alguma coisa um pouco melhor, eu acho. Né? Eu acho que a gente está vivendo a experiência inédita, sabe, do nosso século. Absoluta, é aquela, faz assim, faz do jeito que dá. Né? Vamos lá, vamos fazer, tem que fazer, vamos fazer. Mas isto tem que criar, né, uma possibilidade, pelo menos a minha fantasia, a minha expectativa, não sei se estou muito fora da caixa, sei lá, né, de criar uma nova possibilidade, uma nova dinâmica, né, um novo formato, um jeito de fazer, né, para coisas necessárias. Né? Isso são coisas necessárias, né? Mas a gente precisa encontrar, talvez, formatos. A palavra que me vem à cabeça é mais gentis de fazer a migração, entendeu? É a única palavra que me vem no momento. Acho que vai vir outras, mas no momento é essa. E vocês? E vocês, Ricardo, Luciano, Ramon? No meu caso, eu logo começou a quarentena, né? A minha escola entrou em recesso. Eu fiquei um mês em casa, mas sem trabalhar, né? Assim, no Centro Paula Souza, eles suspenderam as atividades. Uhum. Aí, assim, o problema maior para mim, assim, né, foi eu sempre fui uma pessoa extremamente, eu ainda sou, né, uma pessoa extremamente metódica, e a minha rotina ela é encaixada em horários, assim, o que eu preciso fazer em tal horário, tal horário, tal horário, tipo, eu vou dividindo a rotina nos horários certos para cada atividade, até tipo, para leitura e tal. Desde a pós-graduação eu comecei a fazer isso e é assim que eu tenho feito desde então. E quando entrou em quarentena, eu fiquei extremamente perdido com os horários, assim, né, do que eu deveria fazer, em que horário eu deveria fazer minhas atividades e tal. E aí eu comecei a encher minha rotina de atividade. Eu comecei um curso de especialização de psicanálise clínica, comecei a ler Freud, aí eu comecei a escrever textos de literatura e rechear minha rotina de um monte de coisa. Escrever artigo, comecei a falar aquele tempo livre que eu tinha de recesso, que eu imaginei que era para eu fazer coisas, na verdade era para eu ter descansado, né? Mas eu não consegui descansar em casa, então eu comecei a rechear minha rotina de atividades. Quando acabou o mês de abril, né, que foi março e abril, né, que foi praticamente no recesso que tivemos, e aí começou a atividade de aula, efetivamente, a minha expectativa é que tivesse algum tipo de orientação, né, assim, que fosse menos burocrático. Mas aí também é uma expectativa romântica, porque a escola, ela o tempo todo ela desvia a gente da nossa real função, que é ensinar alguma coisa ou estar focado na prática docente, né? Assim, eu percebi nesse começo de quarentena que durante meu tempo eu já estou há 10 anos, né, no Centro Paula Souza, e eu acho que esse tempo eu fui tentando encontrar jeito de fugir de tornar a burocracia ali praticável, né, assim, minimamente, mas focar a maior parte do meu tempo no ensino, na atividade de ensino, na troca de experiências com os alunos. E negligenciar um pouco a burocracia. Tipo, eu criei mecânicas de fazer o diário de classe do jeito que dava para fazer, essas coisas que são do dia a dia do professor e que às vezes toma muito Sim. mais tempo do que ensinar, né, do que preparar a aula e tal. Fisicamente, eu conseguia lidar bem com isso, né, e focar mais nas práticas pedagógicas e tal.
Mas aí a gente foi jogado para um esquema burocrático que é quase uma burocracia full-time, assim, né? Porque tem cobrança de atividades. Lá eles estão funcionando com atividades quinzenais, e aí essas atividades de 15 em 15 dias você tem que corrigir e devolver para o aluno de 15 em 15 dias. Então você vira uma espécie de burocrata. Tanto que esse próprio sistema te amarra num sentido de que você fica meio oco por dentro se você não prestar atenção e cuidar um pouco do aluno ali, né, que está assistindo sua aula, que você nem vê o rosto e tal. E se você vai nessa engrenagem, quer dizer, eu comecei a perceber na primeira, na segunda semana que eu estava nesse conflito, assim, tá tendo a burocracia, ou tento conversar com o meu aluno aqui, explicar para ele uma coisa que nem eu sei como vai ser, né? E aí como que vai ficar. E no fim, assim, nas primeiras 2 semanas, sinceramente, eu não consegui fazer nada, nem atender direito a burocracia, nem atender direito ao aluno. Eu fiz um horário maluco para minha rotina, que teve essa situação também, né? Eles não deram horário de aula de trabalho para a gente, permitiram que a gente organizasse umas rotinas. Ver como você vai organizar o seu conteúdo da melhor forma possível. Eu dou aula eu tenho 32 aulas semanais, né? Então eu achei melhor não dar essas 32 aulas inteiras, full time, assim, né? Do jeito que eu daria para eles, e dividir minha carga pela metade. Então eu dou 16 aulas por vídeo e as outras 16 fico no chat, trocando ideia com eles para tirar dúvida de atividade. Só que aí, para montar esse horário, eu fiquei pensando em uma porrada de alternativas, do tipo, e o aluno que está dividindo o computador com o pai e só tem a noite para acessar? E o aluno que não tem computador, como eu vou fazer? Então, eu comecei a pensar nessas variáveis, perguntava coordenação e tal, mas eles também não tinham as respostas para todas as perguntas. E aí eu montei um horário em 3 períodos, tipo, manhã, tarde e noite, na primeira semana. Aí na segunda semana, só que eu não consegui dar conta desse horário, obviamente, né? Porque eu estava dando aula, tipo, 9 horas da noite, é isso. Eu falei, meu, não dá para fazer isso. Aí eu comecei a pegar o meu horário normal de aula e essas 16 aulas eu encaixei nesse horário normal de aula e fiquei disponível por chat. Mas até hoje isso não funciona, assim, na minha cabeça não funciona, porque eu gosto muito do contato humano, né? De trocar ideia com o aluno, de entender, de ver o texto que ele está produzindo ali, de fazer roda de leitura e tal. Nada disso eu consegui fazer pelo Teams ali, né? Por essa plataforma digital. Então, eu estou só contando o tempo para que essa burocracia acabe logo. Porque, para mim, esse tempo de aula, assim, tipo de março até agora, putz, é só uma burocracia. É só burocracia. Eu fiquei muito frustrado com essa experiência, assim, sabe? Eu estou dando conta, assim, meu diário está em dia, as atividades estão entregues, tem alunos com nota, né? Sinceramente, é triste, né? Assim, a prática docente é muito triste, né? Não, eu acho, Ricardo, que assim, eu acho que o que você diz com muita propriedade é que assim, não é que a prática docente é triste, eu acho que a gente adaptar cursos presenciais ao formato online desta forma é da ordem do precário mesmo, né? Quer dizer, a gente sucateou o conteúdo, obrigatoriamente teve que se sucatear o conteúdo, e se criar rotinas completamente diferentes, né? Adaptativas mesmo, a uma demanda de dificuldade, da qual a gente nem desfrutava. São variáveis que a gente, no nosso dia a dia, não desfrutava. E os alunos também não, né? Eu acho que mas o que também fica muito legal de dizer é como a rotina é preciosa, né? Porque a gente tem uma máxima em psicologia que diz que o que enlouquece o humano não é a rotina, é a falta dela, né? E a coisa descontinuada como foi, né? Quer dizer, então no dia, na segunda não tinha nada, na terça tinha uma pandemia por coronavírus e vamos fechar tudo, fecha tudo, né? Fecha tudo, tudo fechado, sem movimento na rua, né? As ruas, né? Um ermo, né? O jornal mostrando que não tinha gente em lugar nenhum,
né? Olha, agora não tem nada aqui, né? Não tem mais nada. E a gente tendo que trabalhar com esses conteúdos periféricos, né, emocionais, né, do medo, a coisa que eu não reconheço, né, porque eu não estou reconhecendo essa minha vida, esse meu bairro, os sons, né, por exemplo, eu moro numa rota, eu estou na aclimação, tá? Jardim da Glória é aclimação, mas tem rota de avião de manhã. Eu não sei se é o da Latam ou da Gol que está passando, ou é France, sei lá, mas passa avião de manhã. De repente, não passava mais nada, nem helicóptero. Então, não via nada. Não que eu achasse, é estranho. É bom o silêncio quando tu quer o silêncio. Quando ele não faz parte da rotina, ele é estranho. Então, toda essa estranheza, né, e que compôs o nosso perfil interno, né, o nosso esforço interno, teve que criar, além de criar novas rotinas, né? Porque você está na sua casa, então você tinha que se arrumar, tomar banho, sair, passar perfume, sair para trabalhar, voltar, sei lá que hora você ia fazer isso, né? De repente, nada disso, você está de férias, tá? Você está de férias. Mas você se arruma aí. Quando voltar, ó, faz o jeito que é melhor. Pô, mas nem pensei no jeito que era. Não é você que vai me dar o jeito melhor? Não é. Eu não tenho expertise para te dar jeito nenhum. Pensa você, né? Pensa você, quer dizer, você saiu do seu mês, que você tentou se organizar, se encheu de coisa, para um outro mês que você estava cheio de coisa também, que você faz com as coisas que você pegou lá atrás, nesse mês que você ficou sem fazer de coisa, lotou seu dia a dia, né? Um troço que era tranquilo, virou uma baita bagunça, né? Que todo mundo fez isso, né? Quem foi obrigado a, ó, agora tu para, não, agora você volta, volta, e o aluno perguntando, quando vai voltar, hein? Nossa, mas vai ser presencial? Nossa, mas e essa pandemia, hein? Você acha que o negócio vai passar? Esse negócio tem que lavar a mão mesmo, Silvana. Eu trabalho em hospital também. Tem que botar luva, depois tem que botar máscara. Quer dizer, tudo misturado, no meio da aula, aquela zona, aquela coisa. Quer dizer, essas variáveis todas interferindo, né, o que a gente chega à conclusão, né, pelo menos do que a gente está conversando aqui, né, é que se precisou não sucatear o conteúdo, mas adequar o conteúdo ao que era possível, nem o que se deseja, tá? Porque isso não é o que está em questão, o que deveria ser, né? É o que é possível se fazer. Né? O que é possível dentro de uma circunstância dessa. E o que é possível gera muita frustração. Né? A gente não fala com um professor, né, que fale, olha, eu não estou frustrado do jeito que eu estou fazendo. Né? Não tem, ele fala, nossa, super legal, nossa, que tá ótimo, amei a aula que eu dei, foi ótima. Entendeu? Eu acho que vão ter aulas que dentro daquilo que era possível, porque os alunos estavam naquela vibe mesmo com a gente, foi bem bom, né? Dentro que era possível, daquilo que sobrou para nós, foi bem legal. Mas é interessante, né, como a gente tem que se organizar o tempo todo, né? Dentro de cada aula, porque cada aula também você vai com uma proposta e ela muda em função do que vai acontecendo ali, dos alunos bocejando, outro arrumando cabelo, outro caindo para o lado, não sei. Eu tinha aluno, por exemplo, na formação, que você via que estava com a garrafa de vinho do lado, com a noite, né? Com o copo de vinho e tudo ali, você fala, nossa, isso pode dar certo ou não? Não sei se pode dar certo isso daí, né? Não vou falar nada. Né? Não dá para falar nada. Né? Em outras circunstâncias você até falaria. Mas ok, não sei o que era para falar também. Né? Não faz. Se ele prestar atenção, tá bom. Né? Se ele não prestar atenção, tudo bem também. Né? E ok, isso sempre vai ser assim. Mas é interessante como tantas variáveis que não existiam no nosso raio de atuação se incluíram, né? Fazendo com que cada um de nós aparecesse de cada um de nós o melhor e o pior. Tanto dos alunos, inclusive, o melhor deles e o pior deles. Né? Porque a gente teve que se haver com as nossas questões emocionais, com as nossas questões estruturais. Né? Você fala, eu sou um cara super organizado. Para um cara super organizado, entrar uma pandemia no meio da vida dele é botar a vida de ponta cabeça. Né? Você estava correndo, alguém botou o pé, tu caiu. Né? Bum! Foi contra a parede até, né? Aí você fala, meu, quem vai ser de mim? Né? Então, tento organizar, fazer, mas um mês depois já não servia mais nada daquilo também, do que você estava fazendo, né?
Me permita pegar você como exemplo, né? Mas não servia mais nada, né? Sim, mas é verdade. É porque você se perde, né, na maneira como você vai montar esse quebra-cabeça e também não tem ninguém para falar, e aí, como que eu tenho que fazer? Na verdade, a outra pessoa está extremamente perdida, então é complicado mesmo. Sim, 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 sim. Mas eu acho também no fim a gente começa já a se adequar um pouco, né? Agora, Sim. por exemplo, a minha ansiedade está mais na volta de uma volta forçada. Por exemplo, eu já não tenho mais vontade de voltar, tipo, no mês que vem. Quando começou a pandemia, eu falei, nossa, espero que em junho a gente já esteja de volta em sala de aula, porque eu não sei como tá lidando com isso e tal. Mas agora, o meu medo maior é a falta de organização da política, porque o pessoal parece estar forçando uma situação para se voltar à rotina normal, né? E aí, puxa, e aí eu vou voltar correndo risco. Então acaba sendo pior ainda, né? Porque é um outro processo de adaptação no meio do semestre, no meio do ano, né? No meio desse tudo. Exatamente, exatamente. Né? O que a gente talvez não possa ignorar, né, Ricardo? Eu quero que os outros nossos colegas falem, mas o que a gente não pode ignorar é que também, eu não sei se a gente vai conseguir uma volta rápida, sabe? Porque há uma pressão da comunidade discente, né, de, pera, né, calma, calma, né, não vamos fazer desse jeito porque também pode ser perigoso. Tanto que as coisas abriram e o pessoal tá meio assim, né, não sei se eu vou, né, então as pessoas, eu acho que como tem muita demanda, né, de dois grupos muito importantes, que são os alunos, os professores e a própria escola, a organização, né, eu acho que vai haver a necessidade de um grande acordo nesse sentido, porque os alunos também estão com medo de voltar, não, né? Eles estão com medo de ficar na sala de aula, os pais, os familiares estão com medo que eles saiam, né? Quer dizer, eu ouço muito isso. Bom, com quem que você vai quebrar a sua quarentena, né? Não sei se eles querem quebrar na sala de aula, né? Naquela, né? Porque já que estamos assim, vamos assim. Né? Então, eu acho que é uma questão cirúrgica, sabe? Sabe quando você faz alguma coisa, é um acordo mesmo que tem que ouvir as partes e criar um bom senso, né, de retomada, né, com responsabilidade mesmo. Né? Tem que ser uma retomada muito cautelosa nesse sentido. Né? E talvez, como tem uma força muito grande discente, né, das famílias, dos alunos e tudo isso, talvez isso proporcione uma volta mais organizada, mais lenta, né? Que ao meu ver, não sei o que vocês acham, mas ao ver não criaria nenhum prejuízo, né? E sim uma sensação de cuidado, né? E não de descuidado. Né? Uma sensação de, o colégio está cuidando de você, os professores estão cuidando, a gente quer que se volte de um jeito saudável, né? Na medida do que for possível. Né? Quer dizer, risco a gente tem quando a gente vai no mercado, na farmácia, mas você ficar muito tempo exposto é muito mais complicado. Né? Você sai para ir no mercado, na farmácia, com tempo para voltar, não fica lá 3 horas olhando. Tem gente que fica, né? Mas a gente não fica. 3 horas olhando tudo, tá? Né? Virou shopping o mercado. Né? Mas não é o caso. Né? Não deveria se fazer, pelo menos não se deveria fazer assim. Né? E aí, Luciano, Ramon? Bom, eu sou professor de geografia em um colégio particular, atende um público aí de classe média, né? E assim como todos, aí eu fui pego de surpresa naquele momento, naquela semana, né? A adaptação que eu tive foi de 3 dias que a gente ficou sem aula, em que a gente deveria pensar as aulas aí nesse formato remoto. A gente já trabalhava com uma plataforma educacional chamada Edmodo, é bem parecido com o Team lá, com o Google Sala de Aulas. A gente achou que aquilo ali serviria de base ali para o início do trabalho, que daria certo, né? Mas na verdade não deu nada certo. Nós gravamos videoaulas e tudo mais, trabalho com turma de 7º ano. E aí a gente pensar uma modalidade de ensino à distância, ambiente remoto para o ensino básico, é uma coisa muito louca, né? Porque a gente pensa essa modalidade de ensino
ensino superior, né? Agora, se trabalhar com crianças aí pré-adolescentes é complicado. E aí, bom, uma coisa que é interessante é que esse modelo de aula fez com que nós entrássemos na casa dos alunos, né? E ali tá os pais, tá todo mundo ali que começa a dar palpite nas aulas, e aí a cobrança foi muito maior, assim, né? Porque você tá ali, você está exposto, né? Sim. E a instituição, ela acabou levando isso para um lado de que tentar, e o que eu acho que é um erro e uma crítica aqui, de pensar o ambiente remoto com a cabeça do ambiente presencial, né? Então, Sim. tudo que foi feito foi para colocar no ambiente remoto, nas aulas online, características de uma aula presencial. Então, imagina como é que a minha aula é no Zoom, é 1 hora de aula, onde eu coloco ali uns programas, ali o PowerPoint, é uma aula expositiva no ambiente online aí, né? E aí a conclusão que eu chego é que a gente trocou a tecnologia, mas os processos de raciocínio que estão implícitos ali na aula continuaram os mesmos. Sim. Né? A gente não usou a tecnologia para inovar na metodologia, não. Né? A gente está ali trabalhando, pelo menos na minha realidade, com atividade de perguntas e respostas, memorização, leitura de enunciado, e ficou desse jeito. E foi a forma que a instituição achou para parar um pouco a pressão do que vinha dos pais. Né? Uhum. E assim foi todo o trimestre. E agora eu estou de férias, né? E assim, só parou realmente a pressão dos pais ali, que foi uma coisa muito marcante onde eu trabalho, por conta dessa adequação das aulas, tentar se aproximar ao máximo das aulas em formato presencial, que é uma grande loucura, porque, na verdade, o ambiente remoto ele exige a gente explore outras formas, né, de raciocínio, enfim. Mas foi assim que aconteceu. E eu também tive algumas constatações assim que os colegas não comentaram, mas a gente também tem uma ideia de que essa geração que nós damos aula aí é aquela geração Z, né? Que eles são nativos digitais, né? Eles vieram de uma matriz tecnológica e tal. E, pelo menos na minha experiência, essa habilidade com o manejo das ferramentas tecnológicas aí, pelo menos no cenário pedagógico, simplesmente não aconteceu. Os alunos, eles têm sim o melhor smartphone, ele tem o melhor notebook, com a câmera melhor que a minha aqui, que está muito ruim, por sinal. Tem a internet disponível, tem tudo. Mas ele não consegue utilizar essas ferramentas de uma perspectiva pedagógica. Né? Então, você tem alunos com dificuldades graves, assim, de anexar um arquivo, sabe, de tentar interagir, gravar um vídeo, enfim. Né? Então, na verdade, até eu escrevi um artigo, alguma coisa estava escrevendo sobre isso, eu acho que esse momento colocou a gente ali, todos, pais, alunos, professores, coordenação, equipe gestora, colocou a gente num jogo muito perigoso de inclusão e exclusão. Teve vários momentos aí nessa pandemia que eu me senti excluído. Eu falei, eu nunca tinha feito uma videoconferência na vida. E, de repente, eu estava dentro de uma sala de aula com 70 alunos e eu ali conduzindo uma aula em ambiente remoto. Né? E quem não conseguiu se adaptar, como é que ficou isso aí? Por outro lado, as famílias também precisavam, né, dar conta aí de assumir um papel que era da escola, né, de estar ali do lado e tudo mais. E a gente sabe que grande parte das famílias não bancaram isso daí. Então, no meu caso, eu estou numa escola de classe média alta, em que eu vejo alunos ali no alto do seu apartamento, de luxo, com o melhor computador, com o melhor telefone, e, na verdade, ele está ali abandonado ao próprio recurso, porque o fator humano que deveria estar ali do lado dele não está. Ele está sozinho. Então, percebe que isso ficou muito claro para mim, assim, essa questão do manejo, essa questão do cuidado que faltou para o aluno, essa exclusão que gerou. Eu vi professores desesperados quando falou que tinha que fazer a aula no Zoom. Ele não sabia nem por onde começar. Né? E aí, a gente tem que realmente pensar essa questão da tecnologia, do manejo, dessa exclusão aí, tentar pensar aí talvez uma perspectiva de um novo normal, sei lá, como que vai ser esse novo normal que todo mundo fala, né? A verdade é que a gente não pode permitir que, se acontecer de novo, a gente passe pelas mesmas coisas, né? Eu acho que o único erro perdoável é o erro inédito, né? Os outros já não deveriam ser.
E então a gente acho que tem que pensar agora a escola numa outra cabeça e tudo mais. A gente está tirando muitas lições aí desse momento, né? Então é isso assim que eu queria acrescentar aí, concordo com o que os colegas falaram, mas eu queria acrescentar um pouquinho disso assim da minha experiência. Olha, Luciana, eu acho que tem o que você está dizendo, né? Me reporta a ideia da exposição das dificuldades mesmo, né? Quer dizer, olha o que você disse, né? Expôs as dificuldades familiares, né? Porque a partir do momento que você entra na casa da pessoa e você entrou, né? Como o aluno entra na sua, né? Porque você teve que expor a sua também, como você está expondo agora, como a gente está expondo agora, né? O que eu quero mostrar, o que eu não quero, o que eu fico à vontade de mostrar, o que eu não fico. Eu vejo a gente, inclusive, enquanto professor, enquanto analista, terapeuta, né? O que eu posso, o que eu me sinto à vontade de mostrar. E o aluno, ele não teve a menor opção do que ele podia ou não, ele nem passou, né, pela possibilidade de alguém virar e falar assim, olha, escolha um lugar da sua casa, tá, onde você se sinta à vontade de ter essa aula. Exato. Né, porque isso conta de você também, né. Então, tá deitado na cama com edredom porque tá frio, né? Tá lá no meio das cozinhas, e empregado passando para cá uma mãe, o cachorro pulando atrás, puc, 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 sabe? Coisas desse tipo que são vicissitudes de uma organização que eu imagino que se houvesse um rito, um protocolo, né? O que você falou, a gente erra porque a gente nunca passou. Agora, a gente vai precisar construir um protocolo para que a gente possa viver isso novamente, né? Porque isso pode acontecer em qualquer circunstância, né? Sabe lá quais são as circunstâncias dos inéditos que a gente vai viver, não é verdade? Mas eu acho que essa experiência tem que gerar, no mínimo, a possibilidade de um protocolo adaptativo, né? Que vai minimizar as perdas, tanto pessoais como organizacionais, né, em cima de conteúdos da relação professor-aluno, né? E isso tem que ser um esforço conjunto, né, do que você está falando, da gente escrever sobre isso, da gente falar disso, né, da gente sugerir novas possibilidades, né? Quer dizer, eu acho que o fato de viver esse momento é muito caro, né, para que a gente possa sugerir novas possibilidades e novos manejos mesmo, né? Porque enquanto não é tudo inédito, a gente vai fazendo do jeito que dá. Mas depois que a gente fez do jeito que deu, né, a gente sentiu possibilidades e organizações que poderiam dar certo, né? Quer dizer, do que a gente fez, o que foi bom, o que não foi, né? O que deu certo, o que não deu, para não se repetir, né? E sugerir novos protocolos, né? Que eu acho que é o aprendizado de qualquer evento desse tamanho, né? Porque não vou dizer que é sem precedentes, porque a humanidade já passou isso, né? Mas no mundo moderno, sem precedentes, né? Quer dizer, é estranho, né? Ficou no mínimo estranho. Ficou. Não é verdade? E a gente está caminhando agora para uma nova modalidade. Agora você está falando de ensino híbrido a partir de setembro, Isso. né? Volta à metade, então vai ter um momento do aluno ali no online, um momento dele presencial, e a gente tem que adequar agora, então é uma outra pressão, né? Então a gente tá uma coisa maluca, assim, pensar o planejamento, né? O Ricardo falou aí da burocracia, né? É uma loucura fazer o planejamento do bimestre nessa perspectiva, é uma loucura. Né? Ninguém sabe o que está certo e o que está errado. O que é o certo e o que é o errado nisso aí? Né? A gente está batendo cabeça literalmente. E aí a gente fala assim, caramba, agora a gente vai para o híbrido, e como é que vai ser isso? E como é que vai ser? Muito louco, assim, sabe? E, sim. estamos eu acho que não é o né? certo e errado. O que dá certo funciona, o que não dá certo não funciona. Né? Independente, né? Não funcionou, funcionou. Não funcionou. Acabou, não é? Tá errado, pronto. O que não funciona tá errado. Pois é. Complicado. Ramon, diz pra gente o que você acha. Oi, gente, tudo bem? Obrigado, Silvana, por essa oportunidade de falar, né? Eu tô muito contente aqui ouvindo essas histórias. O meu processo foi um pouco diferente dos colegas, eu acho. Eu acho que tem a ver com questões pessoais também, de como essa pandemia
como eu senti esse momento de isolamento, acho que tem a ver com isso. Também tem a ver com, eu trabalho numa escola de classe média, né? Os meus alunos, eles são pessoas que têm, assim, muitos recursos, então todos esses dramas que os colegas que trabalham no ensino público, eu não tenho essa experiência. O que eu acho que me comoveria muito mesmo. Então, essa experiência, os meus alunos, eles estão muito bem equipados, eles estão confortáveis nesse sentido. Além disso, eu trabalho numa escola construtivista, o que... Claro, tem uma série de críticas eu fazer o construtivismo e como o construtivismo é compreendido, né? É muito difícil trabalhar no sistema construtivista, o planejamento ele tem que ser muito rigoroso, a gente tem que pensar essas questões com muita cautela, porque, afinal de contas, você vai aproveitando coisas dos estudantes e vai construindo coisas, né? Essa é a noção mais básica que a gente tem do construtivismo, e o que mudou radicalmente. Mas eu tive, por exemplo, antes eu dava 7 aulas por semana por turma e agora eu dou 3 aulas de meia hora na tela e isso me dá muito mais conforto. Mas o que me fez lidar melhor com isso, e eu vejo muita gente assim desesperada. Hoje, por exemplo, a gente retomou as atividades na escola e eu tenho um grupo, sempre tem o grupo oficial e tem o grupo real, né, de professores. E aí lá naquele grupo real de professores, eu percebia que tinha muita gente angustiada e não era o meu sentimento, o retorno não era de angústia. Embora eu também quisesse mais semanas para descansar, eu também estou me sentindo cansado com essa rotina, eu não estava tão angustiado assim. E eu acho que esse relativo conforto que eu estou sentindo é porque, para mim, é muito claro que a educação ela atende muitas demandas diferentes. Existem as demandas do estudante, as demandas dos pais, a demanda da escola e a demanda da educação em si, que é a educação em si. E a partir disso, eu sempre tenho o que é inegociável para mim enquanto educador. Então, eu sou professor de língua portuguesa e para mim é inegociável que o estudante escreva bem. É isso. É o mínimo. E aí você vai acoplando coisas, né? Vai colocando, mas ele tem que saber literatura, ele tem que saber, enfim, figura de linguagem, ele tem que interpretar bem o texto. Mas eu quero efetivamente que ele saia do 8º ano sabendo escrever bem. É esse o meu desejo, que é o mínimo que eu posso exigir dele. E como isso estou bem confortável com esse mínimo, eu posso pedir as outras coisas, mas sabendo que o meu objetivo é aquele mínimo. Ele tem que dar o máximo naquele mínimo. Que é pouco, parece pouco, as pessoas se importam pouco. Mas essa é a minha grande facilidade de lidar. Então, é claro que eu falo com os estudantes sobre tudo. Eu adoro, por exemplo, falar de literatura medieval. E aí tem estudantes que embarcam naquilo e viajam e trazem... E outros ficam assim, né? Mas isso, para mim, seria em qualquer ambiente, né? Porque eu acho que educar-se é um acidente, quase um acidente. Você está lá na escola, de repente alguém falou alguma coisa, e falou, pô, que bacana isso aí, né? Porque o estudante, coitado, na minha cabeça é assim, né? O cara tem 13 anos, o que ele quer saber de literatura medieval? Espontaneamente, né? Sendo sincero, né? Isso é do jogo de videogame, né? Pois é, isso é interessante, muito interessante, estimulante para mim, para ele eu não sei. Então, aprender é meio que um acidente. Mas o que eu percebo que a escola tem feito para tentar minimizar coisas? A escola, ela tem tentado ela acredita, não sei porquê, talvez, eu até tenho uma suspeita, mas não quero falar de suspeita, quero falar o que a escola faz, que ela quer saber como você justifica não ter ido trabalhar. E aí ela te obriga a fazer relatórios, muitos, o tempo inteiro, muitos relatórios, detalhes de tudo que você está fazendo. Então, por exemplo, eu tenho que preencher um diário de classe, eu tenho que preencher uma planilha dizendo quantas horas eu trabalhei e tenho que preencher outra dizendo quantas o aluno trabalhou.
E depois disso tudo, eu tenho que preencher uma planilha dizendo quantas planilhas eu já entreguei e quantas ainda faltam. E isso eu percebo que é uma burocracia para dar resposta a uma demanda de ocupação. Então, algo que já era para mim muito claro quando eu estava dando aula presencial, ficou um pouco mais claro nesse momento, que muita gente não sabe exatamente a diferença entre educar alguém ou ocupar alguém. E isso deixa todo mundo muito exausto, né? De estar o tempo todo ocupado, o tempo todo trabalhando, quando pelo menos para mim, o meu processo de educação é um processo de educação da epifania. Eu preciso ler muito, me esforço muito para ler. Não, a leitura para mim não nunca foi, agora está melhor, né? Mas antes era para mim um exercício muito demorado. E depois disso eu precisava de muita reflexão, muita conversa, muita discussão. Eu sei que a educação é um processo longo, mas algumas pessoas acham que a educação é um processo assim igual para todo mundo e você tem que justificar a ocupação de todo mundo. E quanto mais os meus colegas eles entram nessa roda, né, de estar ocupado, de deixar o aluno ocupado, de fazer tudo, de muita ocupação, sem ter um básico muito bem estabelecido do que você quer com aquele estudante, isso vai representar mais sofrimento. Então, eu acho que eu estou mais à vontade por exemplo, eu também não tenho expectativa se voltar, vai voltar, e se não voltar também não vai. Eu acho que essa ideia de que está todo mundo perdido me deixa assim um pouco relaxado. Eu fico relaxado porque, tá todo mundo perdido, por que eu tenho que estar super bem, super encontrado? E eu me baseio muito o mínimo que eu posso exigir daquele fulano e daquela fulana naquele ano, para que ele consiga não se prejudicar muito, né? Porque afinal de contas isso é uma coisa que sempre me vem à cabeça, né? No ano da pandemia você gasta muita energia pensando na pandemia, né? Coitado do Gil Vicente, coitado do Camões, coitado desses caras todos, mas espero que eles terão anos para pensar nesses caras. Agora eu acho que eles têm que se concentrar um pouco mais nessas experiências que estão sendo catastróficas aí para todo mundo, né? De sofrimento, de dor, de perda, de mudança de rotina. Então, eu acho que tem a ver com esse processo que era meu já de transformação pessoal, que me fez ficar mais adaptado, me adaptar mais fácil. Eu acho que foi isso. Eu acho que é interessante, né, Ramon, o que você está dizendo, porque a gente, talvez, eu acho que o grande esforço, né, daqui para frente, né, é encontrar, é um esforço qualitativo mesmo, né, é o que você está dizendo, né, bom, eu dava tantas aulas, agora eu dou 3 de meia hora. Então, eu acho que repensar formatos em condições especiais é repensar qualidade, né, do que você está falando, né, porque circunstâncias especiais podem haver mais para frente. E como que a gente vai se posicionar nesse sentido? Então, eu acho que tem que haver um esforço qualitativo, não quantitativo. Hoje a gente faz um esforço quantitativo, né? A quantidade de conteúdo que a gente consegue, para justificar até o que se paga, o que se recebe, o que se faz, né? Que é esse aspecto também do que você está falando. Mas eu acho que talvez toda a preocupação tenha que se gerir em cima, né, do esforço qualitativo mesmo para circunstâncias adversas, né, que é manter a integridade, né, que com isso se mantém a integridade tanto de conteúdos como emocional dos participantes dessa cena, né, que eu acho que muda tudo, né, é um outro paradigma, né, quer dizer, se a gente pensar na qualidade do que a gente vai passar, talvez a quantidade não seja o que vai brilhar o olho, e sim o tanto que se aprendeu daquilo que se tinha disponível. Eu, antes de terminar, e agradeço a todos a presença de vocês, eu queria dizer, não sei se eu disse no começo, que a gente ficou acompanhado de 2 psicanalistas também,
além de mim, que foi o Gabriel Rosenberg, que participou, observou esse tempo todo a nossa reunião e teve que sair antes, porque tinha seu paciente, e a Juliana Vernaschi, que é psicanalista, que entrou em contato com vocês, eles dois fizeram o possível para que esse encontro acontecesse, né? Organizam a parte técnica da coisa toda, né? Pessoal da coisa toda, e nos ajudam em todos os nossos esforços nesse sentido. Inclusive, queria agradecer aos dois e principalmente a vocês de terem topado essa conversa que, para nós, enquanto, né, troca, foi muito preciosa, né? Ouvir vocês foi um grande carinho, muito obrigado pelo tempo que vocês nos dispuseram, pelo esse tempo que vocês imaginaram estar com a gente, e espero contar com vocês em novas oportunidades, onde a gente vai atualizando as nossas visões, né, as nossas experiências, e principalmente, né, imaginando soluções para esses novos formatos que vêm por aí. Né, seja o formato híbrido, ou seja o formato de uma nova circunstância de exigência, seja o que a gente pudesse enfrentar, em que circunstância a gente teria o protocolo B, né? Aquele B que é aquele, olha, né, se tudo der errado, tem isso aqui que dá para fazer que é bem bom. Né? Talvez a gente possa pensar nisso na possibilidade desse ano e mais para frente, com certeza. Se alguém quiser dizer alguma coisa, a gente ainda pode ter uns minutinhos antes de encerrar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero só agradecer, foi muito bom ter ouvido todos vocês. Eu sou professora a vida toda, né? Eu passei por todos os níveis, eu sou professora desde os 17 anos, então eu sei dessa agonia com os pequenos. Não consigo conceber, assim, não sei como seria hoje para mim se eu tivesse de lidar com os pequenos, né? E acabei de sair do Instituto Federal para a universidade, então sei como é trabalhar com os adolescentes. Acho que essa questão dos pais também, né, que nos julgam o tempo todo, tem julgado muito a escola, tem massacrado muitos professores. Acho que isso também é uma coisa muito difícil nesse momento, né? Porque do mesmo jeito que tem o abandono que você presencia, tem também o massacre dos professores nesse momento sendo acompanhados e julgados por pais ali, né? Nós somos uma vitrine aberta. E saio aliviada porque eu estou nessa fase do Ricardo, né? Porque o ensino remoto para todos volta agora. E eu perguntei para o meu diretor recentemente, escuta, como que vai ser? Quais disciplinas vão voltar? Eu preciso separar meus textos, eu também sou muito metódica. Ele falou, eu vou ver e depois eu te falo. E até agora não me falou, e ele é meu diretor, né? Ninguém sabe o que ele vai fazer. Então, eu estou assim, tranquila, porque se deu certo com vocês, vai dar certo para mim. Acho que o mais importante agora é a gente lidar. Eu acho que o maior da sua fala, o que fica para mim, é o aprendizado pessoal, né? Lidar com os fracassos. Porque o que acontece? A gente vai ter que minimizar as coisas também, né? Eu acho que o professor é muito minucioso, muito metódico, e aí uma coisa pequena pode se tornar um grande fracasso, né? Mentalmente, fisicamente, você fica a semana inteira, puxa, aquela aula não foi daquele jeito, aquela conferência não foi, o que eu faço agora? E eu acho que agora a gente vai ter de aprender a lidar com isso, minimizar, porque assim, aquilo que é pra gente fracasso pode ser um grande sucesso, você pode ter feito 1000 coisas ali que você não faria em outras situações, né? Então, acho que obrigada, né, por compartilhar esse momento com todos vocês aí. Eu saio assim com 1000 coisas para pensar, se precisarem de qualquer coisa. Tem uma coisa que talvez ajude todos vocês. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles fizeram uma listagem de mais de 300 apps de ensino gratuitos, que tem jogo, tem app de escrita compartilhada, tem para todas as disciplinas. Acho que foi um grande grupo de pesquisa que fez isso, e um grupo da Ampol, do qual eu participo, divulgou. E está na Wikipedia, para quem quiser, mas quem quiser pode me mandar um e-mail ou me mandar uma mensagem ali pelo meu WhatsApp, que eu passo o link para vocês. São todos gratuitos. Você clica e tem por disciplina, tem de matemática, geografia, acho que é um caminho, buscar ferramentas também, né? Para fazer ser mais divertido.
Muito obrigado, viu, Rose? Muito obrigado a todos, foi um prazer. Até a próxima. Tchau, É, tchau. Até, tchau, tchau. Tchau, obrigada.